benefício aí previdenciário de caráter indenizatório. Vamos conversar agora com a nossa advogada, a Joislane Mello, que está aqui já para retirar todas as suas dúvidas sobre esse tema. Nosso WhatsApp já vai ficar logo aberto, porque eu sei que tem muita gente que tira dúvidas, né, sobre isso. Então pode, a partir de agora, mandar a tua pergunta no 981733660. De preferência, manda áudio. Eu gosto que você mande áudio, porque a gente escuta melhor, a gente entende melhor o que é que você quer perguntar, tá bom? Não precisa se identificar, se você não quiser, fique bem à vontade, tá bom? Jo, tudo bom, mulher? Seja bem-vinda. Tudo bom, Marília? Bom dia, toda linda e maravilhosa, como sempre. Vamos falar um pouquinho sobre o auxílio acidente, né? Eu já ia falar doença, mas é tudo parecido. Mas vamos falar sobre o acidente, né? Auxílio acidente. Quem que tem direito? E o que é, primeiramente, o que é o auxílio, né? Acidente. Então, você começou muito bem, Marília, quando você falou assim, o auxílio acidente ele tem um caráter indenizatório. Então, o auxílio acidente é um benefício previdenciário que ele serve para indenizar o segurado, que é aquela pessoa que está contribuindo para o INSS ou já contribuiu em caráter recente e ou sofreu um acidente ou tem uma doença profissional e ficou com a capacidade reduzida. Então, uma pessoa que sofreu um acidente de moto, a gente tem muito motoqueiro que sofre acidente, por exemplo. Demais, gente. Demais. Justamente. Principalmente motoqueiro, né? E eles estão mais expostos, né? Então, é muito comum, né? Sofrer um acidente e aí ficar com uma capacidade reduzida. E essas pessoas, elas recebem uma indenização, porque elas não conseguem mais exercer a atividade que ela exercia, a laborativa, da mesma forma, com o mesmo vigor, com a mesma capacidade laborativa. Então, por esse motivo, eles são indenizados pelo INSS. Então, consiste numa indenização do INSS para o trabalhador, para o segurado, que sofreu um acidente ou tem uma doença profissional. Por exemplo, uma tendinite. Às vezes a gente adquire uma tendinite eu já no trabalho. Mas eu não acho que não foi no trabalho. Se foi no trabalho, a gente tem uma digitadora, um bancário. É muito comum a gente ver em bancários, por exemplo. Tem alguns clientes que são bancários, que adquirem acho que muita gente que trabalha em caixa de supermercado, né, que fica pra lá, caixa de supermercado, todo, né, gente? Tendinite, síndrome do túnel do carpo, às vezes uma bucite também, bucite, né? Tudo que é IT, minha filha. Isso, é muito interessante. Então, essas pessoas que têm esse tipo de patologia e que trabalham com essa repetição, né, com esses movimentos repetitivos, quem trabalha em fábricas, é muito comum também. Então, essas pessoas, elas têm direito. Peso, né, também. Muita gente que pega peso também tem... Geralmente está ligado ao movimento repetitivo, né? Ao descarregar caminhão, por exemplo, você faz muito a mesma atividade, né? Repete muito o mesmo movimento. Então, essas pessoas, elas têm esse direito justamente porque você é lesado pelo tipo de atividade. Então, o benefício de auxílio acidente é justamente isso. É uma indenização para trabalhadores que sofreram um acidente qualquer, ou um acidente de trabalho, ou tem uma doença profissional. Para quem que é vetado, né, esse auxílio? Para quem não pode receber? Quem não contribui para o INSS. Então, se não contribui, não tem direito. Quem não contribui, quem não sofreu um acidente ou quem não tem uma doença profissional, não pode receber. Ou então, se você sofreu um acidente e se recuperou completamente. Tá, gente? Então, não é todo mundo que sofreu um acidente que vai ter direito. Para você ter direito ao benefício, você precisa constatar que tem uma redução de capacidade e que essa redução, mais importante, ela é definitiva. Tem que ser até porque esse benefício, Marília, ele é definitivo. Você só para de receber ele quando você se aposenta. Ou se aposenta ou realmente não tem condições mesmo, né, por invalidez, porque realmente aquele problema ali afetou e a pessoa não tem mais como trabalhar. Então você só vai parar de receber o auxílio acidente quando você se aposentar. Então tem que comprovar que a incapacidade, a redução da capacidade, ela é definitiva. O que é exigido, né? Precisa levar exame, precisa comprovar. Como é que a gente pode estar comprovando? A gente fala, né, no modo geral. Como é que é essa comprovação? A comprovação do auxílio acidente, para receber o auxílio acidente, é muito parecido com o do auxílio doença. Porque como a gente quer provar a questão da doença e da redução da capacidade, da sequela da doença, a gente precisa provar que está contribuindo, que é uma das partes mais importantes,
E também documentação médica, que prova que você sofreu um acidente, que prova que você tem uma doença e que prova a sequela daquele acidente. E que aquela sequela limita a sua capacidade laborativa. Então, isso é que é muito importante para a gente comprovar. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Tem negócio de tempo mínimo de contribuição? É exigido algum tempo para que a pessoa comece a receber? Ou, não, comecei a contribuir agora. E agora eu estou bichada. Como é que eu faço? Porque tem gente que está começando, mas aí de repente acontece, né? Um acidente, alguma coisa no trabalho. Ou até mesmo fica incapaz, né, de continuar a jornada. Às vezes acontece um acidente mesmo. Essa pergunta é muito boa, porque para a gente receber o auxílio doença, a gente precisa contribuir por 12 meses no mínimo. Mas uma das coisas que dispensa carência é o acidente. Então, até o auxílio doença, quando a gente sofre um acidente, a gente tem a carência dispensada. Então, no caso de acidentes de qualquer natureza ou acidente de trabalho, a gente tem a carência dispensada para o auxílio acidente da mesma forma. Certo. Se eu sofri um acidente, comecei a trabalhar hoje, Certo. sofri um acidente no mesmo dia em que eu comecei a trabalhar, eu tenho direito a receber. Então já. Porque eu começo a receber o auxílio doença primeiro, e após a cessação do auxílio doença, se eu fiquei com a sequela, eu tenho direito a receber o auxílio acidente. Então não tenho que esperar os 12 meses? Não, Porque eu tenho que não estar precisa. contribuindo? Não precisa. Porque não dispensa a carência, a gente chama esse tempo de contribuição. Então é bom, né? É carência. É muito bom, porque o fato de ser um acidente, ele já por si só, se torna desnecessário a contribuição por 12 meses. E é quando que dispensável. começa a ser pago? Já no mês seguinte, a pessoa já começa a receber normalmente? Sim. Quando a gente, não é nem no mês seguinte, na verdade. Quando eu sofro um acidente, eu marco uma perícia, né? Eu agendo a perícia. E aí eu geralmente eu não começo a receber direto o auxílio acidente. O auxílio acidente, a lei, ele prevê que o auxílio acidente ele é pago no dia imediatamente posterior à cessação do auxílio doença. Porque assim, quem sofre um acidente, ele não fica com uma limitação de início. Ele primeiro, eu sofri um acidente de moto, eu fico 30 dias, 60, às vezes até mais do que isso, impossibilitado de trabalhar. Aí depois de me recuperar, é que eu volto a trabalhar, mas com alguma limitação. Então, primeiro eu recebo o auxílio doença e depois disso eu passo a receber o auxílio acidente. Então, a gente dá entrada no auxílio doença, marca uma perícia, começa a receber o auxílio doença e depois de receber o auxílio doença, muitas vezes o INSS corta e a gente continua com a redução da capacidade. Entendi. Entendeu? Aí, nesse momento que o INSS cortou o meu benefício de auxílio-doença, muitas vezes eu continuo com o direito de receber o auxílio-acidente, mas eu não sei disso. Aí, se não procurar, né? Se eu não procuro um advogado, se eu não vou atrás do INSS para pedir esse benefício, aí tanto é que eu acho que muita gente tem direito ao auxílio-acidente, porque recebeu um auxílio-doença e não sabe. E essas pessoas, elas podem procurar um advogado para ir atrás do auxílio-acidente que elas têm direito no passado. Pois é, minha gente, olhe. E eu digo mais, não tem tempo, tá, gente? Vocês podem ir atrás. Eu recebi um auxílio-doença, doutora, me acidentei de moto em 2010. O benefício cessou, o INSS disse que eu não tinha direito. E eu até hoje tenho um problema na perna que eu consigo trabalhar, mas eu estou com muita dificuldade para trabalhar. Tem direito? Se constatada a redução da capacidade, sim. Você pode hoje pleitear na justiça o auxílio acidente. Ok, vamos lá. Tem uma pergunta através de um áudio. Mandem áudio, tá, gente? Pode mandar. Vai lá, solta, patrãozinho. Bom dia. Mas só que meu esposo foi assim, a moto bateu nele e ele está incapacitado de trabalhar, mas só que ele não recebe não. E toda vez que vai para o INSS é negado. E ele trabalhar com carteira assinada. Bom, vamos lá. Trabalhava de carteira assinada, teve esse acidente, não recebe? Como assim, gente? E aí, o que é que esse rapaz faz? Olha só, preciso saber o que é que está acontecendo. Porque se ele sofreu um acidente
e ele realmente está incapaz, ele devia estar recebendo benefício de auxílio-doença, certo? Não seria nem o caso de auxílio-acidente, Marília, porque o que ela diz é que ele está incapaz para o trabalho, ele não pode trabalhar. Então, o meu conselho para você é: procure um advogado para que ele ajuize uma ação na justiça, certo? Ele vai ajuizar uma ação na Justiça Federal, já que foi um acidente de trânsito, dizendo assim: olha, o fulano, que não sei o nome do seu esposo, ele está incapacitado, mas o INSS negou o benefício dele. Ele precisa do benefício. E aí a justiça vai mandar ele fazer uma perícia, certo? Porque assim, eu digo que ele está incapaz. O INSS diz que não. O que é que o juiz faz? O juiz, ele não é médico. Então, ele chama um médico da confiança dele para dizer: doutor, analise esse rapaz aqui. Ele está doente. Se o médico disser que sim, que ele está doente, o juiz concede benefício. Se o médico disser não, ele pode trabalhar. Aí o juiz vai dizer: olha, o meu médico, o médico da minha confiança, está dizendo que você pode trabalhar. E aí ele não concede benefício. Então, o meu conselho para você é: procure um advogado, ajuize uma ação contra o INSS, para que o juiz determine perícia judicial e esclareça se há ou não incapacidade. Exatamente, né? Agora, já vou te fazer uma pergunta enganchando nessa, porque tem outra pergunta aqui, vamos lá, solta aqui. O meu esposo já deu várias entradas no INSS e não teve direito de nada. Ou seja, mais um fato, né? Parecido um pouco com esse que a gente acabou de escutar, que é um relato, né? E aí tem que realmente procurar um advogado para ver tudo isso. Bora lá. O juiz concedendo, quanto tempo ele tem esse direito de receber? De imediato? Já começa a receber? Tudo isso depende do que o médico disser, Marília. Certo. O juiz, ele vai pautar a decisão dele sempre no resultado da perícia médica. Certo. E aí a perícia médica, ela pode dizer muita coisa. Tem perícia médica que diz assim: olha, o periciado, né, o autor da ação, ele não tem mais condições de se recuperar. Certo. E aí o juiz, diante de uma decisão como essa, ele pode conceder a aposentadoria por invalidez. Certo. Tem perícia que vai dizer assim: olha, ele ficou doente durante 3 meses, mas hoje ele já está bom. Então o juiz, ele concede só durante aqueles 3 meses em que ele esteve doente. Certo. Tem perícia que diz assim: ele está doente, certo, e ele tem uma previsão de melhora daqui a 1 ano. Então certo, eu acredito que daqui a 1 ano ele vai estar melhor. É que o juiz diz: olha, eu vou te conceder o benefício por 1 ano. Se você não estiver melhor, você vai lá no INSS e pede a prorrogação. Certo. Então, dependendo do resultado da perícia, o juiz, ele pode determinar o benefício, né, de várias formas. Certo. E até de diferentes espécies. Ele pode conceder auxílio-acidente. Inclusive, o juiz, ele pode dizer assim: quando a gente dá entrada numa ação de auxílio-doença, a gente pede auxílio-doença, auxílio-acidente, né, e aposentadoria por invalidez. Ou seja, os três de uma vez só. Então, o juiz, ele pode entender, o médico pode dizer assim: olha, ele sofreu um acidente, não está incapaz, ele pode trabalhar, certo, mas ele tem uma redução, ele vai trabalhar, mas com limitação. E o juiz vai dizer assim: você não tem direito ao auxílio-doença, não tem direito à aposentadoria por invalidez, mas como você tem uma redução em caráter permanente, eu vou te conceder o auxílio-acidente. Então, você vai continuar trabalhando, recebendo salário, certo, e junto com o salário, você ainda vai receber também o auxílio-acidente. Porque o bom do auxílio-acidente é isso, tá, gente? Vocês vão continuar trabalhando e como ele é indenizatório, vocês ainda trabalham, recebem o salário e o auxílio-acidente ao mesmo tempo. Então tá tudo certo, viu? Daqui a pouquinho a gente volta aqui com a nossa advogada, tá? Continue mandando sua pergunta, seja por áudio, seja por mensagem escrita mesmo. Mas agora, gente, a nossa querida Gabi está numa exposição de